Tá no ar, DPcast, o projeto. Aqui falamos de tudo sobre o mundo de DP e operações de RH de um jeito descontraído, sem rodeios e cheio de bom humor. Quer saber os bastidores, as curiosidades e os desafios dessa área tão essencial às empresas? Se realmente apertamos botão ou se guardamos secretamente alguma bola de cristal? A gente conta tudo sem papas na língua. Combinamos profissionalismo com uma boa dose de informalidade e diversão. Porque, afinal, trabalho não precisa ser chato. Estamos de volta! E o DPcast voltou com mais um episódio. Eu, Gui Silva, estou aqui com a Sara Pereira. Diga aí, Sara. Oi, é sempre um prazer voltar, é sempre um prazer gravar um episódio novo. Eu fico extremamente feliz e animada com esse projeto. Nunca vou cansar de falar sobre isso. Bom, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso podcast, o DPcast, o projeto. Estamos aqui para fritar mais um pastel daqueles. Sempre. E esse episódio, ele é especial, que a gente vai fritar um pastel semestral. É um pastel, é até rima, ele é um pastel semestral e um pastel especial, viu? Muito, com muitos recheios. Esse tem recheio para mais de metro. Sabe aquele pastel de feira lá de São Paulo que dá para comer a família inteira? Nesse caso, dá para comer todo profissional de departamento pessoal, dá para comer um pedaço desse pastel. Boa. Estamos aí no nível 7 de 12 do ano de 2025. Chegamos ao mês de julho e sobrevivemos, porque desde então, desde janeiro desse ano, temos visto que os profissionais de DP com certeza sentiram muita coisa acontecendo na política, muita legislação entrando nova, muita coisa mudando, e a gente está aqui justamente para atualizar, fazer um compilado aí de tudo que aconteceu, para atualizar vocês, os DPzeiros de plantão aí, sobre esses surtos que a gente sobreviveu do primeiro semestre de 2025. Sobrevivemos ao primeiro semestre de 2025. Vou fazer que nem aquele meme da Anitta, tô emanando desde o mês 7. E até agora não chegou. Não chegou. Se um profissional de departamento pessoal sobreviveu ao primeiro semestre de 2025, eu digo para vocês que vocês são as pessoas mais resilientes, os profissionais mais resilientes de todo o mundo corporativo. Vocês sobreviveram ao semestre de 2025, vocês sobrevivem a tudo, meus amores, a tudo. É isso aí, muita coisa, muita mudança. E aí, para dar um norte e ajudar aí a ter uma atualização, fazer uma DP News aqui de folha, de admissão, de rescisão de social e afins, porque todas as mudanças que aconteceram até agora impactaram no nosso processo, né? Tudo, inclusive tudo que acontece, né, no cenário macroeconômico, político no país, impacta, né? Porque o departamento pessoal, operações de RH, enfim, toda empresa que tem uma operação de folha de pagamento, seja ela interna ou externa, faz tudo com base em legislação, né? Então, se a legislação ela muda, ela é adaptada, isso interfere diretamente no nosso dia a dia e no nosso trabalho, porque a gente tem que se preparar, entender, ler, estudar, reler, brincar de se assai, brincar, surtar com o chat GPT, o que quer que seja, para se preparar e desdobrar isso internamente, e aí se manter atualizado, conversar com o jurídico se necessário, enfim, brincar de advogado, e se atualizar, né? Então, a gente piscou, julho chegou, até rimou. A gente piscou, julho chegou, então vamos lá. Qual que é? Deu tempo, né? Se não deu tempo de você respirar e assimilar o caminhão semestre de 2025 que atropelou vocês, a gente vai fazer aqui um review, uma retrospectiva do primeiro semestre de 2025, né, Li? Isso aí, isso aí. Começamos por o quê, Sarita? Diga. Ah, por uma coisa simples, né? Assim, nada. Que foi o quê? A prorrogação ali do 3.665, que é nada que as escalas de feriados e domingos, né? Que foram prorrogados. Olha que beleza. A gente discutiu tanto isso sobre o primeiro semestre de 2025.
Mas no resumo que eu tenho para falar para vocês é que a gente vai discutir mais em 2026. Então já estou dando um spoiler do ano que vem, porque foi prorrogado para março de 2026, trabalho do comércio, domingos e feriados. Então, ou seja, não se chegou em conclusão ainda. Isso pode acontecer ou não, mas foi muito, muito discutido no primeiro semestre de 2025. E aí, pode-se trabalhar domingo, feriado? Quais são os comércios, né, específicos que podem abrir ou não sem um acordo com o sindicato diretamente? Então, se discutiu muito isso, se teve muito receio disso, né? Muitas empresas de comércio específico, e aí eu vou ter que fazer um acordo, se eu não abrir, eu não faturo, como é que vai funcionar isso? Mas, no resumo, pessoal, não se chegou ainda numa conclusão. Então, foi prorrogado para março de 2026. Então, a gente ainda vai discutir sobre isso, provavelmente lá no começo do ano. Mas já é para aqueles que trabalham no departamento pessoal do comércio começarem a organizar a casa, identificar se precisa fazer alguma coisa dentro da empresa, se mantém um acordo com o sindicato ou não em relação a isso, né, Gui? Isso aí. E aí, para quem não lembra, a gente, na legislação trabalhista sempre houve uma lista, né? E essa lista é muito baseada em serviços básicos, né, para a sociedade que precisam operar, às vezes 24 horas, né? Então, por exemplo, a gente tem hospitais, tem o ramo de hotelaria, tem a questão do ramo do varejo e etc. E aí, comércio específico para algumas categorias, aí algumas empresas que se enquadram na categoria de comércio, teria que ter essa previsão em acordo coletivo, convenção coletiva, acordo coletivo, ou seja, de alguma forma o sindicato autorizar esse funcionamento aí dos trabalhos em feriados. Então, isso é uma coisa que muda, isso afeta. A gente tem uma grande gama de comércio, principalmente em grandes metrópoles espalhadas pelo Brasil. Então, isso iria afetar muito o dia a dia e a rotina dos DPs que trabalham nessas empresas, mas também para a empresa como um todo, né? Então, como falar com o sindicato, como firmar esses acordos, né? Quais seriam as condições desses acordos? Né, como quem trabalha na área sabe que as relações sindicais não são tão simples, então às vezes o sindicato tem algumas imposições adicionais, você não consegue, às vezes, ainda mais dependendo da relação da empresa com aquele sindicato, né, se é uma relação um pouco mais frágil, acaba ali tendo algumas questões, então isso é uma coisa que gera grande impacto, até por isso, por uma pressão dos empresários, né, foi prorrogado para o próximo ano, para que as empresas tenham tempo, porque, né, nos últimos anos algumas coisas têm vindo assim, Kinder Ovo, vai mudar, medo. E aí não necessariamente as empresas têm, às vezes, o tempo hábil necessário para se adaptar, né, e para organizar aí a casa, para que as coisas comecem com qualidade para ambos os lados, né, os trabalhadores, né, as pessoas, os DPs afetados, a questão do empresariado. Então, vide aí também o crédito consignado, né, do trabalhador. Zero tempo para se adaptar, né, e aí ele só chegou. E vamos com Deus. Falar sobre isso, pessoal, porque para aqueles profissionais de departamento pessoal que já atuam, que estão dentro de um DP do comércio, não deixem de ler a convenção, o acordo coletivo, porque a grande maioria, a grande parte dos sindicatos que estão em comércio, normalmente já vem uma cláusula lá falando sobre domingos, feriados, por Exato. mais que não tenha saído, tá? Foi prorrogado e tá para sair em março do ano que vem. Com certeza tem alguma cláusula lá na convenção que fala sobre isso, então tem que ser obedecida. Então é bom vocês avaliarem sobre isso, apesar da prorrogação, tá? É super importante. Bom, vamos para o próximo, porque o semestre de 2025 foi agitado, não parou só por aí, não. O próximo a gente está falando sobre a multa do artigo 477, né? A gente teve mudanças também sobre o que incide ali sobre as verbas de natureza salarial. E aí você pode até se perguntar, e o que eu tenho a ver com isso? Talvez você está dentro de um departamento pessoal ou a sua função não é a que de fato fecha uma folha, mas isso impacta 100% no parâmetro daquele evento da folha. Então, quando você vai rodar uma rescisão dentro do seu sistema de folha, como é que você está parametrizando, está conferindo as incidências daquele artigo que pode estar dentro da sua rescisão? Então, é importante, sim. Talvez você calcule uma rescisão, mas não calcula a folha. E aí você está achando que só quem é responsável pela folha que tem que olhar para esse evento, mas é um evento de rescisão, você precisa Exato. dizer sobre ele. Então, a gente
fala com muitos profissionais de DP, né, Gui, de empresas pequenas, mas a gente Exato. também fala de empresas grandes, que normalmente tem uma metodologia de células, né, dentro dos. Sim, exato. Uhum. Então, é importante você se atualizar sobre isso e averiguar de fato se todas as incidências desse artigo tão bonitinha lá no evento que você cria para subir dentro da rescisão, que automaticamente vai para a folha de pagamento, porque teve uma rescisão naquele mês, né, Gui? Sim, é. E lembrando, assim, o artigo 477 é aquele que trata do atraso, né? Então, se eu pagar a rescisão atrasada, eu tenho que pagar a multinha lá. E essa multa antes era um salário base e agora não é, né? Só o salário base. Teve uma tese recente de um processo julgado aí no TST, então, que trouxe aí esse entendimento, que não é só o salário base, né? Todas as verbas da rescisão que tem é, natureza salarial, né? E aí com isso também entende-se que incidência previdenciária tem que entrar nessa multa também, ou seja, geralmente hora extra, comissão, né? Todos os adicionais aí que podem envolver aí verbas de natureza salarial vão entrar nessa multa. Então, é necessário que todos aí a gente se prepare e ainda revise os nossos processos de pagamento, né? Eu confesso que a título de segurança e boas práticas, eu sempre isso há bastante tempo já nas empresas onde eu trabalhei, onde eu trabalho, sempre pagar um dia antes do prazo. E é desafiador, porque às vezes tem uma rescisão sexta-feira, você não tem os 10 dias, são 10 dias corridos o prazo, e aí você já tem que pagar na próxima sexta-feira, aí semana a gente tem que antecipar. Então, assim, é praticamente uma corrida maluca para operacionalizar um simples processo de rescisão, que envolve processamento, verificação, inputs, cálculo, interface financeira, enfim, e uma série de outras coisas. Então, é muito desafiador. Mas é bom, assim, se eu não tenho, eu ter um processo estruturado, né? Então, desde o básico de como processar isso internamente, né? De como fazer a interface financeira, às vezes até pensar em boas práticas como essa, né? Então, se o prazo final é numa sexta-feira, será que a gente consegue antecipar para uma quinta-feira? Porque aí tem uma garantia, se der algum problema no banco, né? Se tiver qualquer emergência, qualquer falha, eu ainda tenho o dia seguinte, aí eu posso evitar essas multas para o negócio. Então, rever processos e pensar em boas práticas para evitar ônus para o negócio. Não, e o Gui falou tudo. Acho que como é que a gente evita isso? Primeira coisa é a gente organizar a casa, galera. Então, assim, como é que eu evito pagar o artigo 477, que é uma multa? Evitando pagar em atraso. Como é que eu evito pagar em atraso? Organizando, criando cronograma, conversando com a liderança, tendo ali confiança no seu trabalho, interagindo com os líderes, entendendo o que é a perspectiva, a expectativa daquele mês, se vai ter rescisão, se não vai ter, sabendo as datas. Aí você evita pagar esse tipo de situação ali dentro de uma folha de pagamento que gera um custo alto para a empresa, mas nada além disso é de que você se sentir bem com o seu trabalho, né, Gui? Porque é aquele profissional de DP de fato que gosta de um trabalho feito com qualidade, quando paga um artigo 477 é que ele fica frustrado, porque como que eu vi uma coisa dessa e eu não percebi, eu deixei passar. Então, você evita isso fazendo um belo de um trabalho ali organizado. Muito bem, vamos embora, que tem coisa demais nesse semestre de 2025. O que mais que rolou aí no primeiro semestre desse ano? A atualização do imposto de renda, né? Que normalmente a gente tem essa atualização em abril, mas se chegaram ali numa conclusão em maio desse ano, em maio de 2020, Uhum. teve uma atualização. E é até legal falar sobre isso. A gente estava conversando, eu e Gui, nos bastidores aqui, antes de gravar esse episódio, e me trouxe um levantamento que eu fiquei assim, será? Peraí, deixa eu ver, eu lembro disso, mas ele tinha falado assim, Sara, teve uma época que ficou um bom tempo sem ter nenhuma atualização de imposto na tabela, né, de imposto de renda. Uhum. Falei, teve mesmo, mas eu não estava me recordando quando. Mas, incrivelmente, de 2016 para 2022, a gente não teve nenhuma atualização nesse Uhum. período de 2016 a 2022 na tabela de imposto de renda. E a gente começou a ter agora, né, 2023, 2024, 2025. Nesse novo governo, a gente começou a ter as atualizações que a gente consegue perceber esse movimento de taxação dos mais ricos, né, e menos taxação para
os menos ricos, numa classe baixa, média ali. A gente consegue ver esse movimento nitidamente em qualquer reportagem, jornal que você assistir, de que o governo atual está tentando taxar mais os ricos e a gente começou a ter movimento na tabela de imposto de renda. Então, normalmente o profissional de DP ele já está acostumado, né? Chega janeiro, ele já vai lá no sistema, tá doido para sair a tabela de INSS para ele já atualizar. Aí tem o RAT, o FAP, que também ele já atualiza para ver lá se tá bonitinho, para rodar a primeira folha do ano já com as tabelas todas organizadas. E em abril, normalmente, sai a tabela de imposto de renda. Então, sempre mantenha tudo atualizado para você não ter problema em todos os cálculos que você faz no sistema e apurar corretamente ali as taxas, os impostos, esse é o nome correto, do seu funcionário dentro da empresa que você está trabalhando. E assim, a gente vê também esse movimento de imposto de renda, tem uma argumentação, né, que uma Sara trouxe, né, que é uma correção que é necessária por conta de uma defasagem, né, entre a tabela de imposto de renda e o aumento do salário mínimo, né, que aí o governo entende que não tem aumentado tanto quanto, e a gente sabe, né, gente, o valor do salário mínimo, enfim, se você for calcular o custo de vida hoje, não bem cumpre o papel, assim, tão da Constituição de garantir, né, alimentação, segurança e saúde de qualidade. Então esse movimento, ele também vem nesse objetivo de nivelar, né, um pouco o imposto, né, principalmente para quem tem uma renda menor, e eu acho, enfim, particularmente super importante. Boa! NR1. NR1, então, e aí, assim, a gente tá falando de muita legislação, né, que mudou, né, muitas leis, coisas novas, mas também houveram legislações que não trazem só impacto em pagamento, né, mas legislação pensando em saúde mental. Olha lá, que surpresa, é um movimento novo, mas desde uma pandemia aí que trouxe impactos catastróficos, a gente vê um índice muito alto e vários estudos saindo sobre saúde mental, né, no Brasil e no mundo. E aí, nesse movimento, o governo criou um projeto de que agora todas as empresas, né, e isso já está vigente desde maio desse ano, todas as empresas vão ter que mapear e incluir no programa de gerenciamento de risco aí dos negócios os riscos psicossociais, né? Ou seja, mapear os fatores que existem dentro da empresa que podem aí levar a um agravamento ou, né, ou as pessoas a desenvolverem qualquer tipo de doença mental, ou como, por exemplo, o burnout, que foi reconhecido, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde como uma doença do trabalho, né? Então isso é muito importante, aí a gente vai ter mudanças que, por exemplo, se uma pessoa se afastar por motivo de doença mental, ela vai continuar recolhendo o FGTS, então tem coisas que vão surgir aí também que são decorrentes, então a empresa não vai ter só que colocar isso no PGR, mapear, mensurar, para acompanhar e tentar mitigar, né, os riscos de um agravamento ou desenvolvimento de uma doença mental. Também vão ter impactos trabalhistas, né? Então, que tem um impacto financeiro também, caso uma doença mental que caracterize doença do trabalho, né? Então, inclusive, tem até entendimentos nos últimos tempos que se a pessoa comprova o nexo causal de que adquiriu uma doença mental no trabalho, que isso foi decorrente do trabalho, já tem entendimento em processo trabalhista de que isso pode gerar, inclusive, estabilidade. Então, esse é até um medo para desemprego. Exato. E Né? para mim é um ponto super delicado, é exatamente o que o Gui falou. Vai muito além de eu criar um relatório e arquivar esse relatório para dizer para o governo que eu fiz a minha parte, eu tenho o histórico, mas o que que você está fazendo com isso? Como é que você está se envolvendo com isso? Como é que você está diminuindo essa porcentagem de doenças relacionadas a mental, a burnout dentro da sua empresa, né? Como que você está fazendo esse movimento? A gente fala aí de várias áreas que precisam estar envolvidas, desde compliance, a medicina e segurança do trabalho, mas mais importante do que isso é a própria liderança, né, que está ali, Sim. de fato, atuante dentro da organização com aquele colaborador para poder ajudar o RH, a própria liderança a entender como é que a empresa, de modo geral, pode lidar com isso de uma forma benéfica para o Sim. colaborador. Mas também o que aconteceu foi prorrogado para 2026. Então a gente vai carregar isso daí por um tempo e vamos Exato. continuar falando sobre isso ano que É, vem. exato. É um tempo de adaptação, acho que tudo, assim como a gente viu com o social, várias coisas que são lançadas
governo, existe um tempo em que a obrigação ela passa a existir, mas aí existe um tempo em que a multa administrativa, no caso de fiscalização, não vai ser aplicada, né? Então as empresas vão ter esse tempo, esses 12 meses, né, após a vigência aí dessa lei, para se adaptar, né? Conseguir aí criar todos os mecanismos internamente, fazer todas as adaptações para conseguir de fato aplicar isso, para só então, né, a partir daí, a partir do ano que vem, ter aí uma questão de multa administrativa no caso de uma fiscalização, ou de um, enfim, até um passivo trabalhista, né? E eu acho até, assim, na minha opinião, justo, porque a gente está falando de um tema super delicado aqui, a gente está falando da saúde mental das pessoas, muita coisa envolve, né? A gente sabe que para a gente ter uma qualidade de vida, existe muitos pilares que fazem a gente ter um equilíbrio Exato. exato, né? Então, é legal a gente ter uma fase de adaptação e entender como é que isso vai rodar, vai funcionar mesmo no âmbito profissional, no pilar trabalho, né? E ali dentro da empresa. Muito Exato. bem, não param por aí. A gente também teve esse ano, esse semestre de 2025. Lembrando que esse episódio, resgatando vocês aqui, é para atualizar sobre tudo que aconteceu no primeiro semestre desse ano, tá? Então vamos continuar com a nossa listinha aqui, que tá grande. A gente também teve um novo módulo de parcelamento do FGTS Digital, né? Ele liberou o módulo onde você consegue parcelar seu FGTS Digital. Então, antigamente, quando a gente ia parcelar, a gente tinha que ir diretamente na Caixa Econômica Federal. Quem lembra disso? Quem era dessa época, né? Que a gente ia resolver as coisas dentro da própria Caixa, seja parcelamento de FGTS ou qualquer outro quesito que você não conseguia resolver via sistema, você tinha que ir até a Caixa. Agora a gente tem uma versão, é uma primeira versão disponibilizada, tá, pessoal? Do módulo de parcelamento que permite que você parcele ali o FGTS digital. Então, não está conseguindo, às vezes a empresa quer entrar mesmo no âmbito do parcelamento, ela consegue, já existia essa possibilidade, mas agora a gente tem um módulo no FGTS digital. Ou seja, cada vez mais a gente está começando a ficar realmente digital, né? Não precisa mais fisicamente se locomover para resolver as coisas. É claro que tudo depende de teste, é a primeira Sim. fase, então às vezes funciona, às vezes não, a gente sabe disso, mas é um início aí de nova oportunidade de acompanhar, então prestem atenção no que vem aí, porque é um novo módulo, pode ter atualização, surgir novas questões, ainda é muito novo, mas já está funcionando, tá? O próximo, que inclusive até casa, né, Gui? Casa com Sim. porque é o quê? A descontinuidade do RDT que a gente usava na conectividade social. É interessante até falar sobre isso, porque eu estava comentando agora que a gente tinha que ir na Caixa. Eu lembro. Sabe como é que eu fazia, Gui? Vou dar um spoiler aqui. Talvez ainda role na empresa de vocês precisam Sim. fazer isso. Mas agora não vai precisar mais. Mas sabe como que eu fazia? Eu mandava o próprio colaborador ir lá, falar assim, ó, entra na filinha lá. Assim, já fiz isso. Ah, casei. Casei e agora meu nome tem Silva no meio. Vá lá com todos os seus documentos, altere seu nome na Caixa Econômica, porque aí vai regularizar. Tem muito Já fiz profissional isso. de DP antigamente que ia, né? Preenchia a RDP, que é a Uhum. identificação dos dados do trabalhador, colocava lá o que é que mudou, ia pra filinha com a pastinha debaixo do braço, passava a Exato. tarde inteira numa agência. Orando. Ia pra fila orando em jejum e muita, enfim, não sei qual que é a sua religião ou o que você acredita, mas com muita fé ali, entendeu? Pedindo a divindade, ao universo, a tudo, apelando a tudo. Achar um profissional da Caixa Econômica que fosse digno de te atender com qualidade, porque ainda E tinha. resolver o problema, né? Porque se eles aplicassem com qualquer vírgula, tivesse uma manchinha no papel, falar, não tá apto, você vai ter que voltar. Exato. Não, e às vezes você tinha que jogar seu charme, já ir fazendo, Exato. conversando. Ai, quebra esse galho aí. Era muito difícil, gente. Se vocês não passaram por essa época, meus parabéns. A gente sofreu É. bastante nessa época. Agora não. Agora a gente retifica tudo através do próprio E-Social, né? A gente tem o 2205, que é de alterações cadastrais do trabalhador. Tem o 2206, que é o de alterações contratuais. Então, você retifica, Uhum. manda um protocolo do E-Social e o E-Social já
pega ali todas as plataformas vinculadas e já faz a sua correção para você seguir seu caminho de luz ali. Olha como as coisas, né, melhoraram. Mas, é claro, sempre tem aquele que tem o erro, né? Aí, nesse caso, infelizmente, a minha sugestão é, como eu acabei de dizer, manda o colaborador, pede ele com carinho para ir lá com todos os documentos dele e tentar entender o que está dando de erro. É como se fosse também, hoje em dia, quando as pessoas saem da empresa, a empresa manda embora, não precisa mais ir na Caixa Econômica, né? Se os documentos seus, se os seus dados, Sim. dados bancários estiverem ok no aplicativo do FGTS, Tudo pelo aplicativo. já direciona ali. Então é muito parecido com isso. A não ser que você realmente tenha alguma base cadastral que não está indo, não está conseguindo corrigir, aí de fato você tem que ir até a Caixa, levar tudo e entender o que está acontecendo. Sim. Mas acontece. É raro, mas acontece. Ainda tem os casos assim. Mas muita gente surtou, porque eu vi muita gente no LinkedIn reclamando sobre isso, muitos profissionais do DP falando, meu Deus, acabou a RDT, e foi meio que do nada, né? Eles mandaram simplesmente um comunicado, ó, um beijo, descontinuou, fique com Deus. Mas assim, eu acho que muita gente reclamou e achou ruim por conta que a gente perdeu um pouco a autonomia, né? Quando vai ser presencial, que é todo, nesse contexto que a Sara trouxe, que eu não tenho saudade dessa época, eu não tenho meses, há anos eu não sei mais o que é ir numa caixa, e é tão libertador esse sentimento. É como não trabalhar com papel, que eu amo. Então, assim, a gente perdeu um pouco de autonomia, porque antes a gente via que tinha um dado que a gente identificou, né, que estava errado e era um dado simplesmente cadastral, a gente ia lá online, no conectividade, entrava lá, retificava, ó, um beijo, e resolvia o problema. Agora, com a saída do RDT, não é assim. Então é justamente o que a Sara trouxe, assim, se deu algum erro que a gente não está conseguindo identificar e não consegue ajustar via sistema social, aí o colaborador ele vai ter que se dirigir até uma agência da Caixa e a gente vai ter que fazer essa interface com ele, né? Ele vai ter que fazer essa ponte aí para a gente entender e buscar uma solução. Mas eu acho que é assim, né? Trazendo aqui a minha visão, acho que é por isso que alguns profissionais surtaram um pouquinho, porque a gente perdeu um pouco de autonomia com essa mudança, né? Digamos assim. Mas eu acho que tudo é uma adaptação mesmo, Gui. Se eu parar para pensar, eu acredito, eu tenho fé nisso, que vai chegar uma certa época que vai estar tão automatizado, todas Sim, as conexões dos sistemas tão muito integrados, né? Uhum. integradas, exato, que vai chegar uma hora que a gente não vai mesmo precisar fazer muita coisa fora do sistema. A não ser que seja realmente. Sempre tem um colaborador que tem 3, 4 PIS, não sei como, a gente sempre fica se questionando isso. A gente daqui a pouco não vai precisar de PIS mais, então a gente hoje integra tudo com CPF. Então eu já Uhum. acho que daqui a algum tempo isso vai ficar mais fácil de se ser administrado. Mas a minha sugestão é essa, gente. Sem sofrer, DP é um DP agarrado a processo, é um DP sofrido, ele gosta de ter controle, eu sei, eu entendo, eu sou essa pessoa, mas nada mais justo de, se você perceber alguma coisa que não dá para você fazer, pedir ao colaborador para se deslocar, dar um prazo para ele e ficar ali acompanhando ele na resolução do problema diretamente com o órgão competente. Eu acho que é mais do que justo. A gente já faz muita coisa. Vamos parar de ter a síndrome do vira-lata e vamos nos orgulhar que a gente já faz coisa demais, nada mais justo que delegar um pouquinho para o colaborador também. Exato, exato, exato. Bora para a próxima. A próxima depois disso foi o quê? Nossa, essa deu polêmica. Você lembra, Gui, das irregularidades do FGTS digital? Cara, eu É. vi tanta live sobre isso na época. O povo entrando em desespero com as notificações chegando. Ah, você não pagou. Teve uma época que essas notificações estavam tão descontroladas que estava chegando notificação de uma competência aberta. Não tinha nem vencido o boleto ainda, estava lá mostrando que você estava devendo. Hashtag aconteceu comigo. Se eu não me engano, foi entre fevereiro e março desse ano. Aconteceu comigo. Eu até, se eu não me engano, eu até falei com a Sara sobre isso. E o que eu recebi, assim, gente, toda vez. É aquela questão, né, de profissional do DP. A gente sempre tinha um mini infarto quando a gente recebia alguma carta, né, impressa do Ministério do Trabalho, que poderia ser um passivo, uma notificação de fiscalização. Então, e a gente não quer, né? A gente não quer. A gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, tudo em compliance lá de acordo, lindo, maravilhoso. Mas a gente não quer, entendeu? A grande verdade é que a gente não quer mais
trabalho do que a gente já tem, né? A gente não quer, né, ficar levantando documentação para enviar, e agora facilitou, né, depois da entrada. Depois do DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, depois do DET, porque agora é tudo pelo DET, entendeu? A gente recebe a notificação de lá, a gente faz o upload de documentos se precisar também online, então não é mais antigamente que vinha uma cartinha, etc. É tudo meio eletrônico. Mas eu recebi essa notificação no e-mail, aí já me deu um infarto, um mini infarto. Nossa, falei, meu Deus, não pagou. Aí quando eu abri, aconteceu justamente isso que a Sara falou. Eu abri, eu falei, uai. Eu abri, eu acho que veio por volta do dia 15, alguma coisa assim, porque o vencimento é dia 20, né? Isso. Aí, alguma coisa assim. Aí eu abri, eu falei, ué, mas é 20 agora, não venceu ainda. Tá me cobrando uma coisa que nem venceu ainda, né? Exatamente, eu até entrei em grupos, perguntei, gente, vocês receberam também? E algumas pessoas falaram, eu recebi também, tudo mais. E alguns falaram que não receberam. Mas é isso, é o que a Sara falou, tava tão descontrolado. Acho que alguém apertou algum botão. Eu acho que eles devem ter alguém. Eu não vou nem falar que é um estagiário, porque é injusto com alguns estagiários. Alguém tropeçou em algum fio lá. E aí, esse negócio notificou coisas que não deveria notificar. E fez alguns profissionais, inclusive eu, ter um mini infarto. Não, e teve muita instabilidade. Eu lembro da época, isso foi mais ou menos na metade, ali, março a abril, mais ou menos, teve muita instabilidade, muita. Eu lembro de um número expressivo que eu vi numa reportagem, tipo, mais de 900 mil empresas foram notificadas. E a maioria era notificação de bug mesmo, assim. Nossa. A sensação que eu tenho é que vamos testar para ver se vai dar certo. Aí o governo apertou algum botão lá e saiu notificando sobre qualquer coisa, inclusive em itens que não estavam ainda no processo, ainda estava na fase de pagamento e estava tudo ok. Mas teve muitas coisas que de fato era irregularidade, eram pendências, né? Então, as pessoas precisavam, os profissionais de departamento pessoal precisavam entrar e regularizar. Ou não calculou corretamente, ou estava faltando calcular algum processo dentro ou recalculou uma rescisão e não recalculou direito o FGTS, ou mudou, por exemplo, eu mudei o colaborador para quem era de obra, né? Mudei ali um código e era outro código, e aí isso alterou e deu problema. Na época, isso foi tão gritante que o próprio governo, a Caixa, né, criou um saque, que era um saque não, um FAQ, que era um manual sobre todas as dúvidas que estavam surgindo. Logo em seguida saiu esse FAP, e esse FAP veio com essas informações. Pessoal, ó, faz assim, se for esse tipo de notificação, faz assado, se for esse tipo de notificação, faz assim. Porque as pessoas, é aquilo, né? Nós somos profissionais de DP, a gente não gosta de ser notificado. E aí, quando vem alguma notificação de multa, assusta. Meu Deus, Sim. eu gerei multa para a empresa. Calma, eu deixei de fazer alguma coisa. A gente já não faz muita coisa, né? Então, quando pula uma coisa assim, a gente pensa: caramba, realmente eu posso ter deixado de fazer mesmo, porque são muitas informações num dia só. Deixa eu correr ali e ver se tá certo. Mas teve muita notificação que foi de fato bug, e logo depois veio o FAQ sobre todas essas competências, né? Quando der a situação da competência, você vai fazer assim. Quando for alguma outra coisa, você vai fazer assim. Isso melhorou um pouco. Hoje a gente já não tem esse grito, mas foi uma coisa assustadora, né? Eu acho que esse ano foi assim, ó. Quem é profissional de DP, se sobreviver a 2025, sobrevive a qualquer coisa. A gente teve vários testes de mini infarto. Do nada você levanta, pá, um infartozinho. Sobreviveu? Beleza, vamos embora. Daqui a pouco sai mais um infarto. É assim, gente, a gente vai sobrevivendo ao caos. Tá todo mundo. Se todo mundo sobreviver a esse sustinho, tá com o coração forte, vamos embora e vida que segue. Eu acho que tem que fazer parte das etapas do processo seletivo para vaga na área de departamento pessoal, para dar um choque assim de reto. Se a pessoa sobreviver, ela vai conseguir viver no departamento pessoal, não vai ter esse problema. Ai, ai. E assim, Falando, gente, tô brincando. e nesse processo todo, assim, é muito. Acho que entra. A Sara trouxe muita questão. Foi instabilidade, né, do sistema, foi bug, alguém tropeçou num fio e testou, né, o quanto o nosso coração tá forte. É, mas existe uma responsabilidade da empresa, né? Então, por mais que tenha feito bug, a gente não pode esperar,
né? E não pode também ser refém dessas instabilidades ou das mudanças, adaptações. A gente não pode contar que tudo corra certo, porque desde o lançamento do rede social a gente já viu que o governo pisa no tomate muitas vezes, né? Então o sistema não é tão bem pensado assim, as mudanças, as migrações às vezes não acontecem num time que é adequado, às vezes a gente está passando por uma mudança de convenção, às vezes está calculando a rescisão complementar, está fazendo implantação de transição de sistema. N coisas podem estar acontecendo na empresa, está mudando, às vezes, um fornecedor de benefícios, de plano de saúde, às vezes está mudando um sistema interno da empresa, às vezes a empresa está mudando, que está passando por M&A, uma compra, uma fusão, enfim. N coisas podem estar acontecendo e podem estar nos demandando no dia a dia. Então, a gente tem que ter, de novo, o que a gente já falou, revisar os nossos processos. Então, a gente tem que ter na agenda mensal para acompanhar o pagamento, né, que é uma responsabilidade do departamento financeiro, mas a gente tem que trabalhar em parceria, então a gente tem que monitorar, porque se der errado, nós vamos sendo cobrados porque nós somos donos desse processo, né? Então, por mais que ele acabe no financeiro, ele inicia na área de departamento pessoal ou operações de RH, e nós que somos donos. Então, a gente tem que garantir o sucesso desse processo também, e não falar, o financeiro não pagou, porque se o financeiro não pagar, vai ser retrabalho pra gente. Então, a gente é uma bola dividida que a gente sempre vai ter que pegar como nossa também, né? Então, assim, tem um período na agenda para monitorar, para garantir o armazenamento dos comprovantes, né? Agora o pagamento é Pix há muito tempo, né? O pagamento do FGTS é Pix desde a entrada do FGTS digital. Então a compensação e a sensibilização de que ele está aberto é muito mais rápido do que antigamente. Agora, praticamente, se não pagou num dia, provavelmente nos próximos 2 dias ou 3 dias, isso já vai constar como não pago em aberto, né? Não vai ter que esperar um mês para receber uma notificação pelo DET. Então, a gente tem uma responsabilidade, enquanto empresa, de monitorar, né, se os recolhimentos estão sendo feitos, armazenar esses comprovantes, porque se numa fiscalização, num passivo trabalhista, fica de fácil acesso, né, para comprovar e apresentar isso. Então a gente tem que ter o monitoramento constante da execução desses processos, porque pessoas fazem, não é um processo autônomo, né? Então pessoas processam, seja num fornecedor outsourcing, seja na área do DP na empresa, pessoas fazem a interface financeira e pessoas, né, nós somos humanos, somos condicionados ao erro e podemos errar. Então, assim, e a gente tem que se respaldar, tentar mitigar esses erros, rever nossos processos e monitorar. Não é só fazer o processo. Isso que o Gui falou é super importante. A gente não precisa fazer isso todos os dias, porque a gente sabe que o nosso dia é corrido, o nosso dia é muito maluco. A gente faz de tudo um pouco dentro da nossa área. Mas você precisa sim destinar um dia, metade de um dia, para rever processos, conceitos, analisar se está tudo certo, porque a nossa área, apesar de ter sim muito processo e que pode ser estratégico, ela tem muito processo operacional e esses não podem cair. Porque esses afetam muito a vida do funcionário e da empresa. Então, a gente tem que sempre estar ligado nessas questões, né, Gui? Bom, Isso aí. vamos embora que essa pauta é longa. A gente também teve o novo portal para alterações no empregador web, né? Também mudou. Isso que o Gui falou uma coisa super importante que eu queria trazer, eu estava até comentando com ele. Eu não sei por que o governo ele não cria um espaço de teste antes de sair subindo as coisas para a plataforma, em modo geral, sabe? Eu tenho certeza que se ele criasse um ambiente de teste e falasse assim, ó, vou dar um exemplo. A empresa X, ela quer ser um representante no ambiente de teste. Cria um login para essa empresa X. A empresa X, o departamento pessoal entra lá e testa e dá seu feedback sobre isso. Mas não, eles gostam de sair lançando as coisas sem teste. Vamos embora. E eles fazem isso toda hora. Então mudaram, criaram lá um novo portal, né? Fizeram umas alterações no empregador web. Para quem não sabe, o empregador web é onde a gente tira ali o processo do seguro-desemprego, né? Onde a gente tira o formulário, cadastra o colaborador dispensado que tem direito ao seguro-desemprego. A gente retira o termo para ele poder dar entrada também de forma digital, né? Carteira de trabalho digital, mas ele precisa do código ali, do termo para ele dar essa entrada. Então, antigamente, tudo que dava problema, a gente ligava no 158. Não sei se é dessa geração atual, mas eu já me vi várias vezes ligando no 158 para resolver, substituir o gestor, desabilitar um cadastro e habilitar outro, alterar e-mail, né? Quem nunca passou por isso? Sim. O e-mail era o e-mail pessoal de alguém do departamento pessoal. Aí essa pessoa foi mandada embora, saiu da empresa, sei lá, não existe essa pessoa mais.
Aí eu não consigo entrar no portal do empregador web porque Café Deus, não tem a senha, não tem o e-mail dessa pessoa, porque foi desativada, ela saiu da empresa. Tinha que ligar no 158 e cadastrar um novo e-mail, que você não conseguia fazer isso. Agora, a gente tem ali, fazer uma procuração, hoje a gente consegue fazer no portal. Mas, vou deixar o Gui, eu ainda não testei, não tive nenhum caso que eu precisei entrar depois dessa alteração no portal. Mas vou deixar o Gui trazer as considerações dele, porque ele disse que testou esse portal novo, né, Gui? Eu testei e assim, esse portal novo, ele literalmente é para fazer alterações no empregador web, como a Sara disse, né? Então, há dados de e-mail, de coisas que são base do acesso. De repente mudou o representante legal, teve alguma alteração, né, na estrutura societária da empresa, de representação legal e etc. Né? Ou precisa atualizar algum dado para deixar mais acessível. Eu entrei e assim, literalmente, você entra, ele vai pedir algumas documentações que comprovam, por exemplo, que a pessoa ela é procuradora daquela empresa, qual o tipo de solicitação que ela vai fazer, e aí isso vai ser remetido, vai passar por uma análise, vai ter uma resposta ali, tudo em ambiente eletrônico, e aí a pessoa procuradora, né, ou representante legal vai ser notificada e a solicitação vai ser acatada. Mas você precisa, ao contrário do que acontecia antes, né, que antes era mais burocrático, eu já tive, eu não sei quem lembra, de que também tinha que fazer um formulário eletrônico, levar num posto do Ministério do Trabalho. Meu Deus, que burocracia. Não, tinha que Agora, carimbar, é, tinha que levar a procuração de quem assinou, porque exato, tinha que provar que essa pessoa tinha poder para assinar aquilo ali. Nossa, exato. Zé. Agora você faz tudo isso eletronicamente. Quando você entra no site, você vai se deparar com vários campos onde você vai anexar contrato social da empresa, procuração da procuradora, e você vai ali sinalizar quais alterações ou inclusões ou qualquer tipo de ajuda de suporte que você precisa referente a atualizações cadastrais, né, do empregador web, e você vai ter aí a comunicação. Eu, Guilherme, como a Sara, a Sara diz, eu tenho uma opinião polêmica quanto a isso. Por quê? Porque, para mim, parece uma coisa óbvia. Por que eles não colocam tudo em um site só? Porque, se a gente for parar para pensar, é um site para FGTS, é um site para social, é um site para ECAP, é um site do empregador web, é um site do. Não sei se eu já falei com a identidade social, mas é muito site. É um site para cada coisa, entendeu? Então, assim, devia estar tudo dentro de um único lugar. Dentro do E-Social, É, por que não deixa dentro do E-Social, então, né? exato. Então, assim, eu sou aquela pessoa inconformada que, tipo, será que ninguém pensa que devia estar tudo em um único lugar? Entendeu? Então, enfim. É que nem, tipo, você abrir o seu sistema de folha e ter que ficar abrindo páginas diferentes para calcular uma rescisão, para calcular férias, para calcular tudo em um único lugar, é tudo conectado. Então, assim, né? Mas eu acho que pelo menos. Vai chegar nisso um dia, a gente vai chegar nesse momento. É isso. Olha, você que trabalha no governo, olha, você ouvinte, é um apelo isso, você ouvinte. Pega esse episódio maravilhoso, se você tá gostando, continua, por favor, obrigado, comenta, avalia, né? Enfim, ajuda a gente a engajar, pelo amor de Deus, ajuda os amigos a prosperarem. Só que manda como quem não quer nada. Pega e manda assim, ó, se você conhece um funcionário público, principalmente trabalhar no governo, pode influenciar e essas questões. Manda assim, ó, no ácido dele, como não quer nada, não explica nada, só manda. Aí, nossa! Assim, escuta aí, vai te fazer bem, escuta aí. Achei muito legal esse episódio. Ai, nossa, mas o que é? Escuta aí, depois você me fala, depois a gente conversa. Porque é isso. Você que é do governo, você que pode, né, você que tem alguma influência nessas criações, etc. Vamos dar alguma ideia assim de criar, de unificar, colocar tudo no único site? E-Social, ECAC, FGTS Digital, Empregador Web, esse portal para alterar as informações do Empregador Web. Vamos deixar tudo num lugar só. Né? Você entra num site só e lá tem tudo. A vida vai facilitar a vida de todo mundo. De quem faz o site, de quem faz manutenção do site, de quem é do DP, de quem é até o representante legal, porque o representante legal também é todo perdido, porque não sabe o que ele tem que acessar, porque tem o Gov devia unificar tudo. Entendeu? Então, assim,
Ajuda a gente. Só um parênteses aqui, um apelo no episódio. É só Vamos continuar. que não consegue levar essa vida rindo, porque senão a gente pira, entendeu? Então a gente tem que estar Exato. na fé de que as coisas vão mudar. E rir, se você não consegue rir de você mesmo em situações dessas, você não vai ter uma vida feliz. Então a gente tem que rir de umas situações dessas. Mas é sobre isso. Bora para a próxima pauta, que aqui tem pauta muito do primeiro semestre de 2025. Qual foi a próxima? A qualificação Ah, cadastral. é Você verdade, lembra? verdade, Tudo em lote verdade. agora, que a gente não consegue fazer uma qualificação cadastral individualizada. Você só consegue se você mandar em lote. Ou seja, se o Exato. seu novato que passou lá no processo seletivo da área de recrutamento e seleção chegou até você, está na fase de mandar a documentação, você vai fazer uma admissão só, você ora, entendeu? Ora para os documentos chegarem até você e na hora que você fazer o preenchimento no seu sistema e mandar o e-social de admissão, não volte falando que deu pau porque ele mudou o nome e esqueceu de mudar na Receita É. Federal. É a hora que a gente, como recrutamento pessoal, também coloca um pouco da nossa fé em prática, ou da nossa resiliência. Por quê? Quando a gente entra agora no site de qualificação cadastral do E-Social, ele mudou, né? Não aparece mais os campos, colocar os dados e aparece joga na sua cara. Consulta de qualificação cadastral em lote, em letras garrafais. E tem uma parte do site que ele fala, importante, os empregadores CPF não são obrigados a fazer qualificação cadastral de um novo empregado, e o fato de não ter feito a qualificação cadastral do trabalhador não inviabiliza o envio do evento de admissão no E-Social, que valida os dados do CPF na base da Receita Federal. Só que a gente sabe que a qualificação cadastral não tinha só a finalidade de bater na base da Receita Federal, né? Também tinha a questão de base de Caixa Econômica Federal ou Previdência Social. Não, eram 3 sistemas diferentes, né, que ele validava e cruzava os dados, e que poderia ter erro, né, na base de dados. Só que assim, não necessariamente tudo que o governo faz, assim, de primeira na teoria, funciona de acordo com a teoria, na prática, né? Então, como a gente vem falado aqui, vamos monitorar. Então, vamos confiar, mas não muito, assim, né? Então, vamos se certificar e vamos, né, tipo, monitorar esses retornos do e-social, do envio do evento, se não teve um erro, né? Se teve o erro, investigar. Por quê? Né, para não afetar a nossa eficiência operacional, porque a admissão é um processo sensível, né? Então, se não tiver reconhecimento do evento, aí não vai gerar todos os outros eventos no sistema de folha, isso pode ter uma série de coisas, inclusive multas, porque o evento tem que subir até um dia antes da data de contratação, então isso não mudou, então a gente tem que ficar atento com isso. Umas dicas que eu dou para esses casos é você tentar, eu sei que é difícil, mas criar um cronograma que você receba a janela de admissão num tempo que dê para voltar, caso volte algum erro desse social de admissão e dê tempo de regularizar antes da entrada, desse um dia antes da entrada do colaborador. Mas a gente sabe que isso é difícil, porque depende do fluxo de admissão da empresa, do quanto ela está aberta para esse tipo de trabalho, assim, vou receber essa janela de admissão com 15 dias de antecedência. Nem toda empresa está apta a isso, né? Tem só 2 janelas de admissão, a gente sabe da realidade. Ou, no ato de o novo colaborador enviar os documentos, se ele tem numa plataforma digitalizada ou num Google Formulário, você questionar isso para ele ali. Ele mudou de nome? Você teve alguma alteração nos seus dados recentemente? Porque aí já abre um precedente para você ficar de olho se vai bater e voltar os dados desse colaborador. Mas eu acho que, por mais que isso tenha acontecido, não foi um movimento que gerou frustração ainda nos profissionais de departamento pessoal. Não que eu tenha visto a galera reclamando muito, mas teve essa mudança. Agora, se você quiser fazer qualificação cadastral, de fato, é só em lote. Então, você tem que ter muitos Sim. colaboradores ali para você fazer essa E, pesquisa ali. e ainda aguardar, porque o que o sistema também traz é que a resposta à consulta ela vai ser processada e devolvida em até 48 horas. E até, assim, uma margem também de argumentação para rever com o departamento a área de recrutamento e seleção, né, do RH, e aí, tipo, olha,
agora, né, eu tenho essa mudança, então talvez eu precise de 48 horas a mais. Então, mas tudo vai ser como sempre, a gente acontece na nossa área, principalmente quando a gente se depara com coisas novas ou subjetivas, né? O que que é viável, como a Sara disse, o que que é viável pro negócio, né? E aí, se não for viável, quais são os riscos disso? Tá todo mundo, né, de acordo, né? Registrar isso, tipo, olha, tal dia, tal hora a gente conversou, isso foi comunicado, os impactos são X, Y, Z, e entendemos que, né, vamos seguir por caminho A ou por caminho B, mas todos cientes aí dos riscos e consequências, né? Então, acho que é muito importante a gente exercer, né, essa parceria com as outras áreas, comunicar, né, atualizar as pessoas dessa mudança e os impactos decorrentes dessa mudança, seja para as áreas que o personalizam que estão envolvidos ou para o negócio, para a gente seguir aí adiante. Uma coisa que você pode fazer também é tentar pegar essas informações antes, né? Se você está fazendo em lote, às vezes. Aí é em lote, tá, gente? Infelizmente, no individual eu não tenho muita opção para vocês, mas se for em lote, os dados que pede na qualificação cadastral, você antecipar e pedir as pessoas antes para mandar, porque aí você já faz essa consulta e já antecipa, talvez, um mini infarto que você possa ter no resultado dessas 48 horas aí dessa qualificação cadastral. Mas é isso, né? Mais uma mudança que a gente teve aí no fritar dos ovos. Bora que agora a gente vai falar do que você ia puxar, Gui, que também teve uma mudança aí nos relatórios do E-Social. Conta pra nós. O social, ele vem criando vários módulos, né, desde a entrada dele, né, módulo de medicina e segurança do trabalho, né, o próprio módulo de folha. Agora eles trouxeram um módulo de relatórios gerenciais, né? Então, que é um módulo que traz algumas informações básicas aí e que pode ser um suporte aí para a gente ter uma contra-checagem, né? Uma forma de fazer uma dupla checagem daquilo que foi que processado na folha de pagamento, por exemplo. Então, o que está identificado no sistema, que faz já a interface com o e-social, realmente está constando dentro do e-social, né? Então, é uma forma alternativa de fazer aí uma contra-checagem nos processos, né? Que, inclusive, os sistemas de folha de pagamento já tinham muitos relatórios. Eu não sei se no sistema que você trabalha, o fechamento ali da folha de pagamento você tem. Mas a maioria dos softwares de folha, eles têm uns relatórios depois que você envia o E-Social para você checar se está batendo o relatório de imposto de renda, se está batendo a guia de FGTS, né, o que você mandou de comunicação do FGTS, se está batendo de INSS, RAT, FAP, o patronal. Mas hoje a gente consegue ver que o E-Social está se adaptando e trazendo esses relatórios para dentro da plataforma deles também, para que você possa enxergar ali dentro, caso você queira ou não tenha um relatório dentro do sistema de folha que te ajude com isso, né, Gui? Então é mais uma opção aí para ajudar numa auditoria de DP, por exemplo, você quer bater, você bate ali com os relatórios do E-Social, ajuda muito também, né? Sim, sim. A minha também humilde opinião como profissional de departamento pessoal é que esse módulo de relatórios gerenciais, o que ele se propõe, mas ele não é tão didático assim. Você entra, não tem muitas opções assim de qual relatório ver, por exemplo, eu quero uma relação. Ele até agora, assim, vendo, ele tá com uma opção, tipo, até travada, né? Tipo, de relação de trabalhadores, né? Por exemplo, de você puxar uma relação de trabalhadores. Mas ele não tem, não parece tão didático, assim. Ele parece tá um pouco cru ainda e não tem tantas opções de conjunto de dados. Não tem tantas opções ainda. Então, eu acho que é um módulo novo para a gente testar, para a gente entrar, testar, ver como são esses relatórios, né? Então, o que eu gosto muito de falar, assim, é que a gente, profissional de DP, tem que ser muito curioso, né? Porque a gente tem que aprender a entender, tipo, a entender o contexto das coisas, a não só estar atualizado com o que acontece na legislação, mas como que as tecnologias funcionam, como as ferramentas, como que essas novas alterações que acontecem até em sistemas que a gente estava habituado e mudam, e agora é um outro sistema. Entender o contexto muito por trás das coisas, isso não só de processo, não só de legislação, mas de tecnologia, né, dessas mudanças, dessas alterações, para que a gente possa desenvolver também, em parte, né, o senso crítico das coisas, mas entender um racional, assim, tipo,
né, o que, e até ter uma argumentação, né? Quando a gente conseguir ter um diálogo com uma alta gestão ou com uma liderança, gerência de RH, diretoria de RH, a gente está a par, né, tipo, do que está acontecendo, a gente conseguir explicar, a gente conseguir contextualizar, porque já é difícil, né, as pessoas entenderem o volume de coisas que acontecem na nossa área, o impacto dessas coisas, principalmente o impacto operacional. E se a gente exerce, né, essa curiosidade, esse interesse em entender como as coisas acontecem, isso pode contar muito, assim, facilitar muito o nosso dia a dia, além de contribuir para o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento mesmo, né, galera? Então, eu até super incentivo, entrem lá, vejam, porque até eu, Guilherme, acho que está muito embrionário, assim, né? Mas outras pessoas podem falar, não, tá me ajudando, né? Depende muito do porte da empresa, se é uma empresa menor, se são poucas pessoas, às vezes pode super ajudar. Para mim, Guilherme, no contexto profissional que eu estou hoje, ainda não é tão funcional, eu sigo com os meus relatórios de Sistema suporte. interno mesmo, né? Exato, que já tem no sistema, até porque o sistema que eu tenho hoje, ele já tem essa contra-checagem e relatórios que identificam as informações que o e-social identificou. Então, eu não preciso diretamente emitir nada no e-social, porque o sistema tem essa funcionalidade, mas tem pessoas que podem não ter um sistema que tem essa funcionalidade e os relatórios atuais ajudarem. Então, o meu convite é: acesse o portal do e-social. Quando você acessa lá, no início da página tem trocar perfil e módulo. Aí você vai ver aí emissão de relatórios gerenciais. E aí você vai conseguir entrar aí nos relatórios, na aba de gerenciamento de relatórios, e fazer solicitação de novos relatórios, enfim. E conseguir aí ter vários tipos de relatórios aí que você precisar e dos que estão disponíveis na plataforma, né? Porque ainda, como eu disse, não tem assim uma opção tão abrangente. Uhum. É isso, galera. Bom, o próximo e o mais falado nos últimos tempos é qual? Adivinhem? É o crédito do trabalhador. Por que não, né? Veio como uma onda, carregou um monte de gente. A gente teve muitas lives sobre isso. Se você não acompanhou, é porque você não está vivendo nessa bolha chamada departamento pessoal. Mas teve muita live, muito treinamento, a gente escutou muito discurso do próprio governo, emitiu várias notificações a respeito disso, mas agora a gente tem um que é o consignado, o crédito do trabalhador, que é unificado. Então, antigamente, né, em resumo, o colaborador tinha que ir a empresa fazia com o fornecedor, fazia ali uma parceria, né, com o banco, um banco, e aí esse banco fazia a oferta do consignado dentro da folha de pagamento. Hoje a gente o colaborador faz diretamente no aplicativo do app da CTPS digital, da carteira de trabalho digital, para qualquer banco, ou seja, quem faz essa conexão é o próprio governo, e o governo emite para a gente as parcelas que a gente deve passar por dentro da folha de pagamento. Então, aquela conexão da empresa diretamente com o banco, para o banco negociar com um banco só, com os empregados internos, acabou. Agora é uma conexão do governo com todos os bancos que desejam participar e o colaborador faz direto ali a simulação e o aceite do empréstimo que ele quer, com as multas, os juros, dentro da carteira de trabalho digital. E a nossa função é só passar pela folha, gerar a guia no FGTS e repassar ali para o governo, e o governo repassa para os bancos. Então, a gente vê o E-Social participando agora desse bem bolado, né? E muitas mudanças aconteceram. Eu posso dizer, não sei se o Gui sentiu isso, mas para mim foi o grande boom desse primeiro semestre de 2025, ou o tema mais falado, né? Desse primeiro semestre de 2025. Porque foi como ondas. A gente teve as primeiras fases de testes, aí depois teve uma fase de mudanças, aí entrou para a empresa, aí entrou para tipos de empregados diferentes, aí a gente teve várias situações. E se o funcionário estiver grávida, afastada, e se foi mandado embora, e se não chegou ainda nessa leva, se não veio notificação, e se passou a fase de descontar, o que teve várias perguntas a respeito disso, então várias dúvidas, não veio tão bonitinho arrumado como a gente gostaria, mas veio. E agora a gente tem até as últimas atualizações que o colaborador pode ter até mais de 5 empréstimos, se ele quiser, né? Dependendo da margem que ele tem. Pode ter 5, até 6 empréstimos
dentro de uma única folha de pagamento, né? Ele pode ter mais de um empréstimo consignado. Então, tá vivo. Ele foi lançado em março, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver falando besteira, Gui. A gente já passou dos 120 dias, porque ele é uma medida provisória, né? Então, março, abril, Uhum. maio, junho, julho. Então, ele está saindo dos 120 dias. E eu acredito que ele vai virar uma lei, não tem por que não virar. A gente vai ter que aceitar, porque não tem como a gente não aceitar, precisa sim Uhum. passar pela folha de pagamento, não tem como a empresa recusar. E vai virar uma lei. Aí, a partir de agora, vai só atualizando. Se tiver uma regra nova, se surgiu algo que o governo não viu dentro do escopo, vai só atualizando ali as regras, né? Para poder passar por isso e você ser fiscalizado direitinho, fazendo o seu papel, que é repassar. Seu papel é só o repassar e manter esse diálogo sempre assertivo dentro da empresa, né, Gui? Sim, exato. Exato, como sempre, a gente entender, né, os processos, né, aprender, visibilizar internamente todos os responsáveis, as pessoas envolvidas, como a gente já falou. Inclusive, escutem, a gente tem um episódio, se você quiser saber mais sobre o crédito do trabalhador, a gente tem um episódio exclusivo a isso, foi consignado aí do Causa ao Conceito, que a gente tem aqui. Então, volte lá no na nossa página, nos streamings e acesse se você quiser saber mais do Reconsignado, do Causa ao Conceito, e comenta. Estamos super abertos também a feedback, a fazer mais se vocês quiserem. Então, acessem lá. Mas você tá certa, Sarah foi lançada em março de 2025. E é isso, um surto desde então. Eu acho que foi o maior surto Lançado em março. de 2025. Março e é o tema mais comentado, assim, a gente até hoje fala sobre isso. Por quê? Porque ele realmente ele foi tendo atualizações. Ele lançou, não foi falado, não foi testado com nenhum representante do departamento pessoal. Falo novamente, porque o governo não aprende a envolver algum funcionário do departamento pessoal nesses momentos de lei, gente. Exato, Coloca a gente para dialogar, que a gente vai dizer para você os problemas que vão aparecer no meio do caminho. E aí você já regulariza antes de liberar uma coisa dessa, entendeu? E aí exato, foi liberando exato. como ondas, né? Ah, não, É, aí saiu o FAQ, aí saiu as orientações de situações que eles não diziam. é. O manual também saiu depois, 1 ou 2 meses depois. Saiu o manual depois, aí saiu sobre agora, eles liberaram para alguns bancos, aí não eram todos os bancos ainda, aí eles liberaram para todos os bancos fazerem negociação com o governo, se quiser participar. Aí agora eles liberaram falando que pode ser 6 parcelas. Então, assim, pode ser 6 empréstimos, perdão, até 6 empréstimos o colaborador pode ter. É isso, gente, é sobre isso, loucura atrás de doideira. E aí, vamos embora para o próximo, porque 2025 não acabou ainda não, pelo menos não o primeiro semestre. A gente ainda tem É. um assunto aí, tem pauta aí dessa atualização do primeiro semestre do ano. A gente teve recentemente, foi a isenção de carência para salário maternidade, né, para contribuintes individuais. Ah, Sara, o que que o DP tem a ver com isso? Galera, tem tudo. Toda vez que sair qualquer legislação, qualquer lei, né, qualquer atualização que fala sobre demandas de funcionário, seja contribuinte individual ou não, a gente precisa saber, a gente precisa pelo menos entender o que está acontecendo, porque isso pode afetar um dia a dia de trabalho, né, Gui? Pode afetar o dia a dia do DP. Sim, exato, exato. E tem pessoas que têm, às vezes, que está no contexto de contribuinte individual, às vezes tem trabalho com empregadores, são empregadores CPF. Então, assim, né, isso afeta, né, essas pessoas. E saber dessas regras, assim, é estritamente. Conhecimento nunca é demais, né, como diria a máxima. Então, a gente tem que se manter atualizado, porque isso pode afetar a gente de alguma maneira. Então, estar a par, assim, nunca é demais. Nunca, não tem. Da Sara, quem que vai se beneficiar com essa mudança? Exato. Qual era a carência? Então, por exemplo, a gente sabe que todos os benefícios solicitados a partir da data que saiu, que se eu não me engano foi dia 5 de abril, 5 de abril não, saiu, se eu não me engano, agora, foi recentemente, julho, saiu no começo desse mês. Não vai precisar mais esperar os 10 meses de carência, como era antes. Basta apenas estar com a contribuição ativa
no momento do parto ou da adoção, né, ou da guarda, que você tem direito ao salário maternidade. Mas é importante a gente falar que para você ter uma contribuição, você ter direito, você precisa ter uma contribuição que seja igual ou superior ao salário mínimo. Então, você tem que ter ali uma contribuição com o INSS, com a Previdência, para você ter direito ao salário maternidade. Então, as competências que o salário for inferior ao limite mínimo, vão precisar ser complementadas, mas diminui, pelo menos não tem os 10 meses de carência que antigamente tinha. É por isso que é super importante. Eu sei que muito é se falado de não contribuir com o INSS, que o INSS poderia. Muitas pessoas falam sobre isso, né? Que o INSS poderia ser investido, que eu passo pelo INSS poderia estar sendo investido, mas nem todo mundo tem essa mentalidade ainda e estilo de vida. Então é importante você contribuir para o INSS para quando você precisar e você não estiver trabalhando, você tem direito ao auxílio-doença, à licença maternidade, né? Porque essas horas acontecem, pessoal. A gente acha que não, que a gente é forte, nunca vai acontecer comigo, mas acontece, a vida ensina. Então é importante você contribuir, mesmo que você não esteja trabalhando, contribua para você poder usufruir desses benefícios quando for necessário, tá? Então, acaba com essa exigência de você estar contribuindo 10 meses aí para ter, pelo menos, a carência, né? Para poder usar o salário maternidade de contribuintes individuais. Ai, deixa eu dar uma Boa. reparada, porque o ano não acabou ainda, não. Falei, é prova de resistência. DP vai sobreviver esse ano, ó, vai chegar lá com um troféuzinho, assim, ó. No final do ano. Exato. E tivemos mudanças em licença maternidade e paternidade também para mamães ou papais de filhos em uma condição específica. Que condição, Sara? Pois é, a gente. Isso tá fresquinho, viu, gente? Isso tá mega fresco. Saiu, acho que semana passada essa, mas saiu no começo da semana passada, se eu não me engano, mas ainda é o primeiro semestre de 2025. A gente teve aí uma nova regulamentação para maternidades aí que tiveram causas do Zika vírus. Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas teve uma época. Os mais novinhos não vão lembrar, mas teve uma época que esse mosquito tava geral, uma pandemia no nosso país. E eu lembro até das grávidas estarem usando roupa como burca mesmo para sair na rua, estavam usando luva, protetor. Por quê? Porque esse vírus é transmitido por um mosquito. E esse mosquito, ele faz um agravante muito alto para os bebês. Os bebês nascem com deformação. Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas a gente teve um surto muito grande nessa época. E a gente não tinha nenhum benefício específico para isso. E nasceu muito bebê com deficiência por causa do Zika vírus, que é esse mosquito. Muito mesmo. Teve muitas doenças relacionadas, mas a gente não tinha, de fato, nada relacionado a isso. A gente não tinha específico uma isenção, não tinha nada para esses bebês. E aí o governo atual, ele acabou de sair uma informação de que agora sim a gente tem ali situações relacionadas para eles, para essas mães, para esses pais que têm bebês ali com essa deficiência, onde eles recebem um plus durante a licença maternidade. Eu achei super interessante isso, assim. Agora eu tô falando no âmbito Sara mesmo, assim. É um benefício bem interessante e que eu espero que isso perpetue e que apareça para outros tipos de doença que a gente sabe que tem aparecido muitas coisas novas de doença, principalmente de vírus ultimamente, né, Gui? E eu acho Sim. justo porque isso acaba. Eu lembro que a gente teve um período. Eu lembro que foi bem. Eu lembro disso porque me marcou muito. As crianças nasciam com deformidade, assim. Eu lembro que era um período que as mães grávidas estavam um colapso mesmo. Imagina você ser picada. Mosquito é uma coisa super comum no nosso mundo Brasil, né? No nosso país. Ainda mais o verão, né? Nossa, então acho que foi literalmente uma coisa maravilhosa que o governo criou. Aí é eu falando, tá, pessoal, dando a minha humilde opinião. Muito E aí,
E como comunicamos esse afastamento e registramos? Porque é maravilhoso o benefício, mas chega na hora da gente informar isso na Folha, no E-Social, aí a gente fala, meu Deus, o que eu faço? Essa é aquela parte, amigo, que a gente descobre juntos no dia a dia, a gente se une juntos. Quando eu receber um caso, né? Aqueles, eu recebi um caso aqui, deixa eu descobrir aquele, deixa eu brincar. Onde a gente exerce o nosso papel de se assai. Porque todo profissional de departamento pessoal está apto para trabalhar. Ele não é FBI nem CSI. Porque a gente não sabe, ninguém dá o caminho das pedras, mas a gente vai lá e faz. Olha, esse é aquele momento que a gente vai descobrir, mas a gente vai descobrir juntos, meu amigo. Na hora que o pau quebrar e Nada do vamos ver, né? com uma situação dessa. Mas eu acredito, eu não sei, tá? Eu acredito que provavelmente a gente tenha algum laudo, como a gente tem laudos parecidos em caso de crianças que têm algum tipo de doença específico e a gente vai lançar, a gente deve ter, sim, um laudo mostrando a deficiência, ou até na certidão de nascimento da criança. Por quê? Porque o que veio aí foi a amplitude da licença, tá, pessoal? Até falei, não foi um benefício financeiro, foi um benefício de tempo. Então, não foi um benefício, eu vou ganhar um dinheiro a mais, mas foi um benefício de eu vou ganhar um tempo a mais de qualidade com a criança, com meu filho, com a minha filha na licença. Então, vai ter ali a prorrogação da licença maternidade, 60 dias, dos 120 já previsto, então fica 180. E do pai, ampliação de 20 dias, que o padrão era 5 dias. Parece muito com a empresa cidadã. Vocês lembram que existe a empresa cidadã que tem a prorrogação, mas aqui a gente está falando de prorrogação em caso de criança que nasceu com deficiência associada ao Zika vírus, né? Ele nasceu com alguma síndrome congênita associada ao Zika vírus, que é o mosquito. Então, essa mudança, para você lançar, eu acredito que seja simples. Você vai lançar ali a licença maternidade, paternidade, mas é importante você pedir para o pai e para a mãe os documentos que provem que essa criança foi diagnosticada pelo médico, pela ginecologista, pelo médico que a acompanha, que ela tem uma síndrome congênita associada ao Zika vírus. E aí você lança ali com essa licença maternidade ou paternidade. Lembrando que vale para adoção também, tá? Então, não só para gerei a criança ali, mas eu vou adotar alguma criança com esse tipo de síndrome congênita ali, tá? Boa. Muito bem. Mas é isso. A gente descobre muita coisa na hora, Gui. Isso é característica Isso é a nossa vida. do departamento pessoal. A gente É descobre. a nossa vida, Brasil. A gente descobre. É isso A gente aí. é mestre nisso. Mestre em descobrir na hora. A gente um dia vai mudar o título de profissionais de DP para guerreiros do DP, porque olha, é muita história, muita história. Acho que a gente devia ter uma placa diferenciada lá do governo para os profissionais do departamento pessoal, resilientes até o fim. E aí ter lá, profissional do departamento pessoal. Exato. Concordo, apoio. Não é? Apoio. E falamos assim. Sindicato, vamos criar um sindicato. Eu tive essa ideia aqui agora. Vamos criar um sindicato do departamento pessoal. Eu acho justo. Olha, eu acho justo também. A gente ter Acho justo também. a gente ter taxa de insalubridade, tipo, ter Aham. perigosidade, a gente ganhar essas coisas no nosso salário, entendeu? Uhum. Eu apoio, Sara. Já ouvi alguns profissionais defendendo isso, eu apoio, super apoiado. Vamos levantar esse movimento. Vamos lá. Se quiser vir apoiar esse movimento, nós estamos todos aqui segurando as mãos. Vou colocar uma enquete, então, no episódio. Eu vou colocar uma enquete. Você apoia uma criação de um sindicato do departamento pessoal? Vamos ver quem vai interagir. Então vamos embora que a gente ainda tem mais tempo. Tem mais tempo. Fica aí que tá acabando, mas ainda tem tempo. A gente teve Exato. claro de igualdade salarial, né? Esse aí, ele nasceu desde o ano passado, mas ele tá mais forte do que nunca. Firme e forte. Exato. Tem que ir lá, obrigatoriamente, todas as empresas com mais de 100 funcionários têm que ir lá, semestralmente, atualizar as perguntinhas que eles fazem sobre como que é o salário das mulheres, dos homens, dos cargos, para eles terem uma visão, o governo ter uma visão se na sua empresa está sendo aplicado a igualdade salarial ou não, se de fato
tá muito extremista e o homem ganha mais do que a mulher, tem o mesmo cargo, mas ganha mais ou menos. E lembra que eles já sabem disso pelo social, tá? Não é só o relatório que alimenta essa visão. A Exato. gente manda isso todo mês para eles através do social. A gente fecha a folha, eles sabem quantos funcionários nós temos, quantos são homens, quantos são mulheres, quais são os cargos desses funcionários, quais são o salário. Eles só querem ouvir vocês, principalmente no âmbito de ação, né? E aí, o que vocês estão fazendo para mudar essa visão? Vocês têm mais homens ganhando mais do que mulheres no mesmo âmbito salarial de cargo? Por que vocês não estão fazendo nada? Quais são as ações que vocês estão fazendo em relação a isso? Benefícios indiretos ou diretos? Então, esse relatório, ele vem justamente com essas regras e todo mundo achou que isso ia ser uma coisa temporária, né? Que ia perder força com o tempo. E que a gente talvez não precisasse mais preencher isso em algum determinado período. Mas 2025 mostrou que não, 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 não. Pelo contrário, tá aí firme e forte. Exato. Exato. Eu acho que não vai acabar tão cedo, assim, porque é um relatório, principalmente, que faz parte muito também do movimento desse governo, sendo com questões voltadas para o social, para ter mais uma atenção, assim, o quanto as empresas estão de fato ou não se movimentando efetivamente, porque algo que não mente são os dados, né? Os dados não mentem. Então, já dizia a frase, né? Contra dados não há argumentos, né? Então, eu acho, aí vem o trem dos dados e bom, dados. Então, e é isso, assim, essa plataforma tem essa finalidade de mostrar, assim, se de fato existe disparidade salarial de gênero, né, sendo homens e mulheres. A gente sabe que hoje tem inúmeras pessoas que identificam com vários outros gêneros, mas essa pesquisa ela está estruturada dessa forma. Então, a gente pode identificar se tem uma disparidade salarial entre homens e mulheres, né? Então, o que é histórico, na minha opinião, deveria ser o básico: mais mulheres em posições de liderança, em posições de poder, mais mulheres nas empresas, né? As mulheres não tendo a exclusão social do machismo, mas, né, vivemos em uma sociedade patriarcal ainda e machista. Então, a gente ainda se depara com questões como essas que deveriam ser básicas, deveriam até ser inexistentes e ainda são muito presentes. Então, acredito que essa questão até de existir esse relatório ainda é por conta disso. É por conta que, né, a gente ainda vive numa sociedade que precisa a gente ter os mecanismos necessários para tentar garantir aí e evitar esse tipo de disparidade. De fato, de fato. Bom, tá acabando, pessoal. Agora a gente entra numa parte que é surto, mas ainda não é um surto que a gente precisa surtar tanto, porque não saiu ainda, mas a gente ouviu falar sobre a volta da contribuição sindical obrigatória. Na verdade, de modo geral, a gente percebeu nesse primeiro semestre do ano de 2025 que eles querem trazer um pouquinho do sindicato, né, da representação do sindicato na vida da gente, que a gente tinha perdido isso ao longo do tempo. Então, a gente, com a reforma, a gente não tinha mais a necessidade, por exemplo, de homologar presencialmente no sindicato. Eles estão querendo voltar com isso. Alguns acordos, convenções coletivas sindicais de algumas empresas falam, inclusive, que precisa homologar se tiver mais de um ano de empresa. Aí tem que ser, mas dá a opção de ser online, né? Agora eles já estão querendo que realmente tenha um sindicato representante no ato da homologação, presencial ou não, porque ainda não é um surto para ser surtado, é um surto para guardar no seu coraçãozinho e talvez surtar no que vem, porque não saiu nada ou no próximo semestre. Mas a possível volta, né, da contribuição sindical patronal, que inclusive saiu no STF, que não é obrigatório, né? É só se a gente for filiada, a empresa for filiada ao sindicato, é que ela tem que contribuir com o patronal. Lembrando que esse é o patronal, a gente não está falando da contribuição assistencial mensal dos colaborador. Essa está lá, a maioria dos sindicatos usam na convenção coletiva, tem que avisar para eles irem até o sindicato se eles não quiserem, ou todo mês descontar e repassar para o sindicato. Essa é a patronal, é aquela que a empresa, como CNPJ, quer ser filiada
a, ao sindicato, né? A participar ali do sindicato. Mas ainda é um projeto de lei. Então, é só para vocês guardarem aí essa informação que teve uma alimentação ao longo desse semestre, mas que ainda não saiu, ainda não se definiu, né, Gui? Se vai acontecer ou não. Ainda está sendo debate, é um debate quente no Congresso ainda, né? Sim, e que conversa, né, com essas questões também. Porque a gente, além de um governo pró-social, a gente tem um governo pró-trabalhador, mas também um governo pró-sindicato, né, que veio de sindicatos. Então a gente vê que esses movimentos, infelizmente, são bem normalizados, porque ele quer fortalecer os sindicatos novamente, né? Então, depois de uma reforma trabalhista, os sindicatos foram extremamente, né, que houve lá em 2017, foram extremamente, entre aspas, enfraquecidos, né? Mas a gente sabe, assim, eu acho que principalmente os profissionais do departamento pessoal têm opiniões também bem polêmicas, bem agridoces a respeito do sindicato, porque a gente já sofreu bastante, né? Então, com questões sindicais. A polêmica maior, de fato, todas são muito polemizadas, mas acho que a maior é o fato de a gente ter que ir até o sindicato fazer uma Sim. homologação, porque é uma conquista do profissional de departamento pessoal. Porque, E assim, até do colaborador é também. isso, o quão chato é você ter que se deslocar até o Uhum. sindicato, gastar uma tarde inteira para fazer uma homologação, porque às vezes está lotado, Sim. eles não respeitam o Uhum. horário. E eu vou trazer uma polêmica aqui, não me julguem, mas às vezes eu explico melhor o termo de rescisão do que o próprio representante do sindicato, que na maioria das vezes quer mais induzir a entrar um processo trabalhista contra a empresa do que realmente explicar o que está no termo de rescisão e se os direitos foram realmente feitos. Não Sim. estou generalizando, é uma polêmica que eu soltei aqui, mas não são todos os sindicatos que estão preocupados em explicar e sim criar uma lei Sim. de contatos para processos trabalhistas no futuro. Desculpa, sindicatos, mas vocês perderam uma força mesmo em relação ao que vocês fazem, à execução do trabalho de vocês. Então, para mim, seria realmente dar 50 passos para trás, ter que ir até o sindicato para homologar um Sim. funcionário. E até pela experiência da pessoa, assim. Porque, por exemplo, quando a gente fala de não ter entrevista presencial, por exemplo, é, transporte é pago, né? Não é gratuito, mesmo para quem está desempregado, quando se fala de ônibus, né? Metrô tem uma gratuidade ali de 90 dias, de 60 ou 90 dias, se eu não me engano. Mas, e mesmo assim é temporário, não, você passou do tempo da gratuidade. A pessoa não vai ficar com o passe desempregado para sempre. Infelizmente, aqui em São Paulo tem essa questão do passe desempregado, mas a pessoa tem que se alimentar, dependendo do tempo de locomoção. Às vezes ela tem que atravessar a cidade para fazer uma entrevista, ela tem que pagar o transporte, ela vai dispor de tempo. Então, o mesmo acontece no desligamento. Às vezes a pessoa já está no emprego novo, ela não pode necessariamente sair, né? Então, custa se locomover, custa se alimentar. A opção de ser online, então a pessoa não precisa sair de Sim. casa, né? A gente E aí o fato. Exato. Então, assim, o fato de ser online, às vezes, mesmo que o sindicato tenha que participar, é muito mais prático, é muito mais positivo, falando no sentido de experiência, porque a pessoa ela vai fazer de onde ela conseguir, né? Contanto que ela tenha acesso à internet para ela ter uma conexão estável e conseguir, né, ter ali uma interação qualitativa, é muito melhor, assim, é muito mais positivo, é positivo para ela, é positivo para a empresa. Então, assim, a gente espera em Deus que não evolua não e rola, que, desculpa, e que mas isso fique só como um projeto, uma ideia bem louca mesmo. desculpa, mas é a realidade. Eu acho que se for fazer uma pesquisa com metade da população profissional do departamento pessoal, eles vão ter quase o mesmo discurso que a gente, porque a gente sabe o que a gente sofre dentro da área em relação a isso, né? Bom, o outro é sobre a medida provisória do saque aniversário. Inclusive, isso foi bem no começo do ano, quase, na verdade, no final do ano de 2024 para o início de 2025. A gente teve ali a oportunidade de, para os inativos, o FGTS inativo, daquelas pessoas que não estavam mais naquela empresa trabalhando e foram dispensados, de sacar o restígio, o restante de FGTS que ficou ali sem ser mais alimentado todo mês na folha de pagamento. E também para aquelas pessoas. Lembro até que fizeram um cronograma, então as pessoas que tinham mais de 3 mil sacaram agora no mês 6 o restante. E isso foi até antes do crédito do trabalhador, porque eu acredito que eles queriam regularizar o saque aniversário
Se eu não me engano, o saque aniversário foi algo que foi criado no último governo, né? Não foi nem nesse atual. E esse governo atual resolveu mudar um pouco essa lógica, essa regra. Criou-se a abertura de sacar o que estava lá. Quem tinha mais de 3 mil nesses FGTS inativos, sacar o final em junho. E aí, logo em seguida, veio o crédito do trabalhador ali em março, mudando um pouquinho essa regra do FGTS. Lembrando que isso é uma metodologia. O saque aniversário é uma metodologia de sacar o FGTS, mas a gente também tem outros tipos de metodologia para sacar FGTS, como doenças, dependendo do tipo de doença, se você vai financiar uma casa, ou se você passou por algum tipo de catástrofe no seu ambiente onde você mora, você também consegue sacar esse dinheiro para regularizar, né? Começar do zero ali por causa de alguma enchente, algo que aconteceu, ou para obras, né? Você também consegue. Então, existem várias oportunidades de sacar o seu FGTS, é bem legal, vale sempre ter. Eu sempre falo isso com todos os funcionários, com todo ser humano que já teve carteira assinada. Baixe o aplicativo do FGTS, acompanhe, porque é importante, é seu dinheiro. Você não saca todo mês, mas é um dinheiro alimentado para a empresa e vale você entender como funciona, qual é o saldo, para você poder ou financiar uma casa ou entrar nesse tipo de metodologia para saque, né, Gui? É isso aí. Isso aí, assim como, por exemplo, o próprio crédito do trabalhador, que às vezes pode ser uma armadilha, se você não fazer uma decisão, né, planejada, consciente, ou saque aniversário também pode ser. Então tem que tomar muito cuidado, tem que entender muito bem, tirar todas as dúvidas antes de fazer a opção, porque também tem um prazo para você retroagir, condições específicas para retroagir. Então é um tema aí que tem que ser muito bem entendido e respinga na gente no DP, né? Porque às vezes a pessoa sai, aí até quando a gente vai emitir emitir o extrato dela, ou vai, né, emitir o extrato dela lá na conectividade, sai lá bem grande, colaborador com valores bloqueados, sai até em vermelho, com valores bloqueados, você fala, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Até dava um susto quando isso saiu. E qual que é o impacto disso, Sara, no fluxo do nosso controle aí de rescisão e saque total do FGTS? Esse é um tema muito importante, porque, infelizmente, a gente tem uma cultura de que as pessoas não leem, né, as coisas antes de sair apertando botão. Isso é muito grave. Eu sempre tento linkar isso junto com o crédito do trabalhador. Também muita gente não lê o que está fazendo, né? Às vezes entra lá na carteira de trabalho digital, o aplicativo, simula um empréstimo consignado, mas não faz conta. Não olha quanto que vai ser de juros, se está pagando o dobro do que realmente resgatou. Às vezes é o dobro, às vezes é muito juros, não vale a pena. E às vezes a pessoa vai pegar aquele crédito para pagar uma coisa que ela poderia não precisar ou outras formas de pagar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque você às vezes está sendo lesado e não percebe isso. Então, Sim. quando o departamento pessoal vai calcular uma rescisão e ele pega um extrato do trabalhador, ele percebe, ó, essa pessoa sacou X reais no saque aniversário na época do aniversário dela daquele ano. Ele não vai entrar esse valor para calcular a multa dos 40%. E aí você vai ser lesado de uma certa forma, mas você resgatou aquele dinheiro, então ele não faz mais parte da base da rescisão sua, porque você sacou em um determinado período. Então, muita gente não sabe disso e pega saque aniversário sem saber disso. E aí, quando é mandado embora, tem uma bela de uma surpresa na homologação. E aí começa a compreender o que tomou de decisão. É a mesma coisa que o Gui falou e que eu acho super interessante trazer aqui. Tem muitos bancos, mas é muitos mesmo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem banco que faz marketing em cima de FGTS. Vem Uhum. aqui, Antecipação, né? antecipe o seu FGTS. Uhum. Gente, toma muito cuidado. Você que é profissional de DP, você entende, você sabe do que a gente está falando. Mas se você conhece alguém que não trabalha na área e não entende, acho que é digno falar isso com eles, para pelo menos abrir a visão das pessoas. Não é que você está antecipando, você está fazendo uma dívida que no futuro. Lembra, qual é o Exatamente. propósito do FGTS? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes o propósito está se perdendo, né? Qual que é o propósito do FGTS? É o propósito de que todo mês a empresa deposita 8% do seu salário base numa conta de caixa econômica do seu PIS, numa conta sua que você não tem acesso fácil, para um respaldo, uma reserva de quando você for mandado embora,
você sofrer alguma doença, que você precisa de dinheiro para poder passar por aquela doença, para cuidar da sua saúde, você passar por alguma catástrofe, você ter dinheiro para poder se levantar, se reerguer daquela catástrofe. Financiar a casa, ok também, sabe? Mas tem coisas que você tem que rever se faz sentido, porque quando verdadeiramente você precisar, não vai estar ali disponível. E aí vem-se a pergunta, né? Será que realmente a gente vive numa sociedade que as pessoas têm equilíbrio financeiro mesmo para a gente sair lidando com esse tanto de regras novas dentro do FGTS? Deixo aí a minha polêmica, porque não tem resposta para isso. Cada um vai pensar de um modo diferente, mas é uma análise a se fazer, né, Gui? Sim, exato, exato, super. Eu acho que esse tipo de decisão tem que ser tomado com muita consciência, né? Porque se confunde, a pessoa se confunde, é que nem você falou, tem que ler, tem que se inteirar das condições, porque às vezes vai questionar a empresa, nossa, a empresa tá me roubando. Não, calma. Você que fez essa opção, né? Você que, enfim, autorizou isso precisa de autorização, você precisa de concordar, não é um botão que você aperta sem querer, opa! Saca aniversário, antecipação de FGTS, crédito do trabalhador, não. Você não esbarra no botão assim e faz um empréstimo. Então, é algo que, assim, leiam, tomem muito cuidado e muita atenção. Bom, e agora o último, gente, para encerrar, porque eu sei, esse episódio foi tão intenso quanto foi o primeiro semestre de 2025. A gente Isso representou, eu aí. acho, representamos bem a intensidade desse episódio, como que vivemos nesse primeiro semestre. O novo Pois é, a gente tá louco, a gente avisou que era um pastel especial, né? A gente avisou que era um lá no pastel começo a gente especial. falou. Esse pastel é para ser realmente mastigado por todos os profissionais de DP. Foi um pastelão. Mas a gente teve aí também emitiram um novo comunicado sobre o certificado digital do E-Social, que vai mudar, mas a gente vai carregar mais demandas para 2026. Ainda não foi decidido, então foi adiado também para 2026 esse certificado digital. Mas a tendência é que ele saia para aumentar mais as seguranças. O quanto a gente tem falado sobre segurança digital, né? A gente tem visto tanta Uhum, reportagem falando de roubo de informações, de dados tão fáceis assim, uhum. né? Sendo expostos aí pelos bancos, por órgãos públicos. A gente direto recebe um comunicado falando que eu mesmo esses dias eu recebi de um banco que eu tenho conta de que saiu várias exposição de dados que não fomos prejudicados, enfim, mas isso é tendencioso, tem muito. Sim, sim. É, acho que no último dia 20 de junho, saiu uma matéria na Forbes falando que houve o maior vazamento de dados da história, que expôs 16 bilhões de senhas, e o mundo quase não percebeu, com empresas Big Techs como Apple, Facebook, Google e outras redes sociais envolvidas. Então, segundo também o The Independent, que é uma mídia aí de super prestígio mundial. Então, assim, é, é um incidente, incidentes podem acontecer. Então, assim, essa nova iniciativa também dessa adoção desse novo padrão aí do certificado digital do social, ele é baseado numa criptografia que tem um código lá, XPTO, sachê, mas assim, que vocês vão conferir, vocês podem conferir fazendo pesquisas, novo padrão do certificado, ele tem um código. Mas o que esse código significa? Ele é baseado em criptografia. E aí a gente, que também, né, não é high-tech, traduzindo aqui, a criptografia é como se fosse um cadeado que só quem tem a chave consegue ler essa criptografia. Ou seja, a criptografia do social, quem criou o governo, quem tem a chave, o governo. Então, essa adoção ela também faz com que até os sistemas de folha que têm interface direta com a social tenha que estar em constante atualização, né? Então, todos os sistemas, todas as plataformas, as empresas que têm acesso direto à plataforma do e-social, ela tem o máximo de segurança possível e se adapte ao nível de segurança que tem que aumentar cada vez mais. A gente, rede social é uma fonte de dados, assim, tem dados sensíveis, dados confidenciais, tem inúmeros dados. Se vaza dado do social, assim, lascou.
lascou. Então, assim, incidente de segurança da informação é uma coisa extremamente séria. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso também, atualizar, manter os nossos mecanismos de segurança extremamente atualizados, se manter a pá, porque assim é chato, às vezes, nossa, atualizou, tá dando pau, não tá conseguindo entrar, mas é uma coisa que a gente resolve, porque estamos aqui, né? Olha, sobrevivemos até agora. Então, assim, a gente tem que ficar a par disso, porque segurança da informação é algo extremamente necessário. Muito. E cada vez mais atual, pessoal. Então, assim, justo o governo se adequar e realmente criar uma segurança mais forte, mais rígida, para que os dados não saiam entre os dedos e prejudique aí o cidadão, né? O funcionário que é um colaborador da sociedade de modo geral, né? Bora respirar? Então vamos. Respira. Bora. Acabou. Eu acho que acabou. Mas é claro, gente, comentem no episódio quando ele sair se a gente esqueceu de falar alguma coisa. E você Exato. já antecipadamente nos perdoe sobre isso. Mas já estamos aqui há quase 1h40 falando de todas as atualizações, todos os pastéis que fritamos no primeiro semestre de 2025. Esse episódio está incrível, porque ele deu um resumo de forma rápida. A gente tentou, juro que tentamos, mas é muita coisa que aconteceu nesse primeiro semestre. E para mim, Gui, fica nítido que o DP está cada vez mais técnico, mais estratégico. Se você não tiver noção do que está acontecendo, mais digital, o nosso papel continua de garantir os direitos, de que a gente está fazendo nosso papel correto dentro da área, que a gente não está deixando de zelar por guardião da empresa e do colaborador. E eu, sinceramente, espero que esse episódio tenha ajudado vocês a lembrar comicamente de tudo e daquilo que às vezes você não aplicou na sua área e que você, opa, deixa eu anotar aqui e já correr com isso ali, porque ainda vai dar tempo, foi para 2026, então posso me organizar. E, por favor, compartilhem, né, Gui? Comentem, curta. Esse projeto nosso é lindo. É uma área, novamente vou dizer, que a gente precisa de reconhecimento. É muito importante quando a gente cria algo novo. É algo totalmente disruptivo, diferente dentro da nossa área de departamento pessoal, valorizando o público. Então, compartilhem, divulga, faça esse projeto lindo que não tem nenhum lucro, mas que está aqui para apoiar vocês. Isso aí. Super obrigado, Sara, pelo tempo, pelas trocas, né? Eu acho que a gente tem que continuar nessa linha de aprender. Estamos aqui para aprender, para trocar com vocês. Então, por isso que a gente pede, interage, comenta, insere alguma coisa que a gente possa ter esquecido. Sorry, já desde já, desculpe. Desculpe se esquecemos alguma coisa, mas estamos aqui para aprender também, né? Estamos nessa constante desconstrução e aprendizado e estamos junto nessa aí, nessa onda do DP, no dia a dia, nos perrengues, no aprendizado, no crescimento e, claro, no nosso bom e velho bom humor que eu amo. Espero que você, além de ter aprendido, tenha dado boas risadas com a gente. Se ficou até aqui, muito obrigado pelo tempo. Espero ver vocês mais vezes por aqui. Fiquem com a gente e até a próxima. Tchau! Tchau!